Olá, espero que todos estejam bem e hoje nós iremos ver algumas questões de língua portuguesa de provas que aconteceram em anos anteriores, provas do Enem. Duas dicas para vocês, bastante atenção para a formulação da questão. Você deve ficar atento ao que é pedido pela questão. Outra dica, linguagem não é só o que está escrito. A prova do Enem traz outros gêneros textuais que vão além do que está escrito. Por exemplo, a charge, tirinhas, obra de artes. Uma charge, por exemplo, pode criar uma relação de oposição entre o que está desenhado e o que está escrito. Então, gente, vocês precisam ter bastante atenção quanto às questões. Temos aqui a primeira questão que diz o seguinte: esse PET é descartável. Esse não. Temos a pergunta, o enunciado que diz: a associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca. Vamos lá. Item A, estimular denúncias de maltrato contra animais. Item B, desvincular o conceito de descartes da ideia de negligência. Item C, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Item D, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Ou item E, alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Então, gente, nós temos aqui uma imagem que mescla uma garrafa PET e um cachorro associado às frases: esse PET é descartável e esse não. Configura um recurso expressivo que sensibiliza os leitores sobre o abandono de animais. Então, aí nós temos o item D. Então, vocês devem observar bastante o que é pedido no enunciado, que a questão está pedindo. Então, aí nós temos o item D como resposta correta. Na próxima questão, temos aí uma imagem e a pergunta diz o seguinte: para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o A. Item A, sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Item B, dano psicológico causado nas vítimas da violência das estradas. Item C, importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. Item D, necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes. Ou item E, sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. Bom, aqui na imagem nós podemos observar uma pessoa com a mão no rosto e onde tem a palavra arrependimento. E ao lado diz o seguinte: causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, aí, para convencer o público-alvo, o texto apela para a culpa do seu interlocutor por meio da imagem de alguém que cobre o rosto por vergonha. Nesse caso aí, nós temos como resposta correta o item A, sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Vamos para a próxima questão. Quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Vamos ao enunciado. Considerando-se a função social dos posts, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de: item A, promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. Item B, divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Item C, responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos.
Item D, delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Ou item E, assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Bem, essa imagem apresenta a função de expor uma proposta de publicação de gastos públicos por meio de anúncio. Dessa forma, o post se apropria de outro gênero de texto publicitário, reforçando a postura da divulgação. Nesse caso, temos aí o item B como resposta correta: divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Bem, gente, desejo que todos façam uma excelente prova e até mais.